Bom dia! Hoje vamos trabalhar um assunto relacionado à virtude, relacionado à benignidade, à benevolência, relacionado à moralidade dos atos humanos. Você já se questionou se somos bons ou maus? Será que podemos escolher entre ser bom ou ser mau? Podemos nos modificar? Você já se questionou sobre tais questões? Ora, pessoal, todas essas questões envolvem a moralidade dos nossos atos. Por moral, nós entendemos o conjunto de normas que orientam o comportamento humano. Então, quando nós falamos em moral, nós estamos falando da prática, da ação humana orientada sobre determinados valores, sobre determinados princípios. Ao passo que a reflexão da moral constitui a ética. A ética nada mais é do que a reflexão da moral, a busca por esta moralidade, a busca de tentar entender e estudar um pouquinho sobre a questão da moralidade. Pois bem, quando nós temos então essas questões, nós estamos nos questionando sobre o ser moral. Ora, o ser humano lá no seu dia a dia, ele vai encontrar frequentemente diante de situações em que ele tem que fazer escolhas, e essas escolhas, essas decisões, elas são pautadas entre o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é bom, o que é mal, o que é injusto. E quando nós estamos falando sobre esses assuntos, nós estamos falando sobre julgamento moral. Então o ser humano é um ser moral, o homem é um ser moral, um ser que deve fazer escolhas, e essas escolhas estão pautadas sobre os valores, valores estes que podem ser valores tais como a justiça, a bondade, a retidão. Então são valores estes que pautam as nossas ações. E quando nós temos que julgar, nós estamos cometendo ou fazendo aquilo que nós chamamos de julgamento moral. Então o homem é essencialmente um ser moral, um ser que toma decisões, que age, e essas ações são pautadas e embasadas em alguns valores. Valores estes de justiça, bondade, benignidade e etc. Mas como escolher então? Como fazer esta escolha? Ora, quando nós falamos em escolha, quando nós estamos falando dessa capacidade que nós temos de fazer escolha, nós estamos dizendo que o ser humano possui uma consciência moral. Essa consciência moral é a capacidade que nós temos de observar a nossa própria conduta, formular juízos, formular julgamentos sobre os atos do passado, do presente e quais são as nossas intenções futuras. Depois que a gente faz um julgamento, depois que a gente analisa a situação, depois que nós refletimos e pensamos sobre aquela situação, sobre os valores que regem aquela situação, nós teremos condições de escolher, dentro das possibilidades, fazer as nossas próprias escolhas, escolher o nosso próprio caminho. Então a consciência moral é a capacidade que nós temos de fazer escolhas, de analisar, de refletir e de pensar sobre as nossas condutas, sobre as nossas escolhas, e formular, julgar, analisar o que de fato rege, pauta, embasa as nossas escolhas. Claro, e aí a gente tem que deixar muito claro que a virtude, é algo essencial do ser humano. A virtude, a benevolência são características essenciais do ser humano. Apenas conceituando, o Baumgarten ele vai denominar como benignidade, é a bondade, a determinação da vontade de fazer bem aos outros. Então, esta vontade de sempre querer bem ao próximo, a gente chama de benevolência, a gente chama de benignidade. Ao passo que a virtude, é a consciência moral em nós que nos leva à virtude, ou seja, a livre disposição de fazer o bem, a qualidade de fazer o bem. E para fazer o bem, a livre possibilidade de fazer o bem, nós temos que ter liberdade. Liberdade e responsabilidade moral. No caso aqui, a responsabilidade moral implica a nossa capacidade de responder pelos nossos atos praticados. Ok? E agora, óbvio que nós podemos nos perguntar, nós nascemos seres morais? Alguns pensadores, a maior parte dos pensadores que estudam a moralidade, vão dizer que não, nós não nascemos nem bons e nem maus, nós somos neutros.
que os valores morais eles serão absorvidos ao longo da nossa vida e eles serão frutos de uma educação moral, fruto de uma educação, quer seja ela uma educação formal, quer seja ela uma educação informal, ou seja, educação familiar, que vai nos ensinar valores, cultura, tradições, e nós vamos aprendendo esses valores, vamos aprendendo esta cultura, vamos discernindo cada vez mais o que é certo, o que é errado, e também vamos cada vez mais tendo essa consciência moral, né, essa capacidade de julgar o que é certo, o que é errado, bem como também os valores sociais em que as pessoas estão inseridas. Então a construção da nossa moralidade, a construção da nossa consciência moral, ela é feita ao longo de toda a nossa vida, ela é fruto de uma educação e também fruto do ambiente em que nós estamos inseridos, dos valores e tradições onde nós estamos inseridos. E aqui cabe uma ressalva que esta inserção não é determinante para nós, para a nossa moralidade. Então não significa que o ambiente em que você está vai determinar aquilo que você será, a sua moralidade. Não. Muito pelo contrário, apenas influencia de maneira positiva ou de maneira negativa. Mas a sua moralidade ela vai sendo construída de acordo com o seu amadurecimento, dos valores e tradições que você recebe e da capacidade que você vai tendo de julgar esses valores e essas tradições e construindo a sua consciência moral e construindo uma hierarquia de valores que vão pautar o seu agir moral, que vão pautar, embasar o seu julgamento moral. Ok? Com esta reflexão, nós encerramos por aqui e nos vemos num próximo encontro.